Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos estar aqui nesse momento, primeiro treinamento básico de capelania, impacto. Estamos aqui nesse momento, nessa tarde, para poder ministrar para a sua vida que vai escutar do outro lado essa ministração sobre capelania de impacto e as atividades da capelania no Antigo e no Novo Testamento. A gente estamos estudando para a glória de Deus. Primeira ocasião eu quero falar sobre o levita de Mica, Juízes capítulo 17, versículo 7 até o versículo 13, sobre essa passagem que fala sobre um sacerdote que vem de passagem, um levita, e a Bíblia diz que ele passou na cidade de Mica e alguém perguntou, dizendo que se ele poderia ser o ministro daquela ocasião, daquela cidade. Ele disse que poderia ser desde que cuidasse dele, desde que financiasse a sua chamada. Dá para entender que o capelão ele trabalha com o convite de trazer a palavra de Deus, e aonde ele for, aonde ele vai, aonde ele pisa, é obrigação da gente ajudar aqueles que pregam o Evangelho, pois a capelania é uma assistência religiosa que nos faz ministrar e fazer trabalhos pastorais, aquele trabalho de evangelização onde Deus nos ordena aí. E o levita da cidade de Mica é um exemplo disso. Logo da capelania de impacto, o treinamento básico da capelania de impacto, estamos falando sobre os reis que consultam os profetas capelães. 2 Reis, capítulo número 22, versículo 4 a 8, fala que os reis de Israel consultavam os profetas capelães, aqueles que trariam a palavra de direcionamento para a nação de Israel. Dá para entender também que todos os profetas, homens de Deus, como capelão naquela época, no Antigo Testamento, servia para dar direção ao povo que queria consultar Deus, pois naquela época tinha muita questão de Deus revelar, e Deus usava os profetas para poder orientar a nação de Israel. O capelão também, na sua função, ele tem um pouco do profeta por trazer uma palavra que venha direcionar, confortar o coração, mas também que venha dar direção ao povo da nação, não somente agora da nação de Israel, mas também todas as nações que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como está escrito também no Salmo 33, verso de número 12 e 11, diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, a Bíblia vai dizer que todos aqueles que têm Deus por sendo da sua nação têm seus profetas como capelães, ou seja, pessoas que querem estar na direção de Deus, na voz de Deus, escutando a palavra de Deus. E na sua particularidade, o capelão, ele tem a maior missão de pregar o Evangelho e trazer palavra de conforto e salvação para a nação que precisa de salvação, em nome de Jesus. Treinamento básico de capelania de impacto. Vamos falar sobre os bons samaritanos, um verdadeiro capelão. Lucas capítulo 10, versículo 29 ao 37. Essa passagem é uma parábola em que Jesus aplica a 3 personagens bíblicos que tinham carga eclesiástica: o sacerdote, o levita e o samaritano. E a Bíblia diz que o samaritano ajudou um homem que estava necessitado, doente, que estava quase morto, precisando de socorro e precisando de cuidados. E o bom samaritano dá um exemplo de capelania de impacto. O que é isto? Cuidar daqueles que verdadeiramente necessitam da misericórdia, precisam da palavra, precisam também dos cuidados físicos daqueles que de fato têm o amor de Deus e o amor de Cristo no seu coração. Ou seja, a gente tanto prega o Evangelho da salvação, como também a gente entra com o plano do assistencialismo em Cristo, ou seja, dá de comer os que têm fome, dá de beber os que têm sede, dá de vestir os que estão nus. Mas na frente está falando sobre isso. E aí nesse bloco abençoado, o bom samaritano dá a tipologia, ou seja, a figuração de um bom capelão, ou seja, fazer o bem a quem sem ver o qual o resultado, ou de quem seja, ou de nada em troca. Eu faço por amor, eu faço por empatia, eu faço por amor ao Deus do Evangelho, Jesus Cristo. E isto é que nos garante o trabalho da capelania em nome de Jesus.
Conceitos bíblicos fundamentais para o primeiro treinamento básico de capelania de impacto. Primeiro, é o valor humano, que se encontra em capítulo 1, versículo 27 do livro do Gênesis, ou seja, o nosso valor, tanto como capelão e o nosso valor também como ser humano diante da salvação em Cristo, ou seja, nós temos dois valores, tanto quem faz capelania como também aqueles que é o alvo da capelania, as pessoas que não conhecem e precisam de Jesus. Segundo conceito bíblico é a motivação cristã para o trabalho, ou seja, o motivo que nós somos capelães. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso fundamento. Nós trabalhamos que Cristo nos amou primeiro. Cristo deu a vida por nós. Cristo é o fator de nós estarmos aqui. Então, o amor que em Cristo foi derramado por nós derramamos na capelania. Isso é motivo de nós trabalharmos e fazer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está encerrado este primeiro treinamento básico de capelania de impacto. Deus abençoe sua vida e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Boa tarde, em nome de Jesus.